Pequeno ali, mas o meu nome é Thiago Preza. Eu trabalho na Procempa, trabalho no desenvolvimento da Procempa, na verdade. E eu estou bastante assustado com o tamanho do ambiente aqui, na verdade. Então eu pedi um pouco da ajuda de vocês. E desde já eu já vou deixar aberto, se vocês quiserem fazer perguntas, sugestões, comentários, é só levantar a mão, fazer algum sinal que eu sou todo ouvidos a isso. Ah, Na verdade, o que eu pensei em falar aqui é uma coisa bastante simples. É mais sobre que coisas que a gente está lendo, que a gente está estudando, que a gente está bastante curioso e criando bastante expectativa lá no desenvolvimento da Procempa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho lá depois, mas a minha função está um pouco relacionada a isso, sobre prospectar novas tecnologias, ficar de olho um pouquinho no que o pessoal está comentando, uh, no quais são os trends de desenvolvimento de software que a gente acha que vão ser produtivos ou não lá na Procempa. Então, nesse sentido, eu pensei assim até com uma forma de mostrar, abrir um pouco a caixa preta que a gente está desenvolvendo lá, né? De pegar e mostrar as tecnologias que a gente está curioso. Não vai ser nenhuma grande novidade, assim. Eu acho que, vamos ver, tem desenvolvedores aqui? 2, 4, Java? Ótimo. Assim, o spoiler completo, não tem surpresa nenhuma. A gente está curioso com o Docker como todo mundo. Ah, então a minha ideia mais é só mostrar um pouco assim de por que que a gente está curioso com isso, né, para ver se vocês simpatizam também com a nossa motivação, com a nossa curiosidade, com a nossa expectativa em relação a essas tecnologias. E até mostrar algumas que a gente já está aplicando lá e que a gente acha que deu certo e para dar o nosso testemunho aqui, né. Então, bem simples, bem tranquilo, sem muito... pelo tamanho foi um pouquinho mais difícil de ser uma conversa, assim, mas eu tinha pensado realmente em ser só um relato bastante simples. Mas eu acho que é isso aí. Tu pode passar para mim, por favor? Tá. Um pouquinho, então, sobre a minha pessoa, sobre o que eu faço, quem sou eu e por que eu sou minimamente qualificado para falar sobre isso, né? Eu trabalho no desenvolvimento da Procempa, como já falei. E, na verdade, meu trabalho é um pouquinho particular, que ele é o trabalho de suporte a desenvolvimento. Ele acaba sendo suporte à infra também, porque algumas coisas agora, com esse negócio de DevOps, está interfaceando, né? Troubleshooting, ou seja, quando acontece alguma coisa, que alguma ferramenta se comporta do jeito que ninguém entende, o nosso trabalho é entrar lá e tentar entender o que a ferramenta está fazendo e o que está acontecendo. Um exemplo de troubleshooting que teve há pouco tempo foi tinha uma aplicação consumindo memória desesperadamente, e aí começa aquele negócio de é a configuração do servidor, não, é a aplicação que está consumindo memória, não sei o quê. E a gente entrou com um profiler, analisando o heap dump, e lá pelas tantas a gente viu que o jeito que a gente entendia que a aplicação fazia escopo estava um pouco estranho. Na verdade, a gente está fazendo escopagem errado. Ao invés de ser um escopo singleton, era um escopo era de sessão, eu acho. E isso estava fazendo ele abrir diversos dados lá muito grandes e estava ocupando todo o espaço de memória da JVM. Então, assim que a gente viu isso, a gente sabia que não precisava ser escopo de sessão, a gente aplicou um escopo singleton lá e resolveu o problema. Mas é o tipo de troubleshooting que a gente faz, quando alguém no desenvolvimento, alguém mais ligado com os requisitos, clientes, não entende ou se surpreende com o que está acontecendo, ou às vezes até nesse caso era uma aplicação que estava há muito tempo em produção, que começou a aparecer isso quando começaram a aumentar o número de usuários, né? Aí a gente ficou com a pulga atrás da orelha, que quem desenvolveu na hora não era um problema de verdade, né? Porque estava funcionando firme e forte por anos. E então a gente teve que ir lá e fazer esse trabalho de tentar entender o que está acontecendo. E como eu já tinha falado no slide anterior, o trabalho muito forte a gente faz de prospecção de ferramentas. Adiantando um pouco também, a gente vai falar muito sobre alguns trends, que são os trends que a gente está curioso, muito sobre. A gente está curioso em microserviços, embora seja problemático falar em microserviços. A gente está curiosíssimo com containerização, eu acho que a gente vai estar trabalhando bastante com isso agora, porque tem benefícios que a gente vê já de imediato. Então, quem tiver curioso com essas coisas também pode falar comigo depois, que eu tô louco para saber mais também.
Mas eu acho legal de vir aqui falar sobre esse tipo de coisa, porque para criar a rede um pouco mesmo também, né? A gente tem um grupo interessado, a gente conversa entre nós, mas às vezes é um pouco viciado, sabe? Essa oportunidade é uma oportunidade boa para mim também de tentar abrir a mão e pedir um pouco de ajuda, de ouvir outras opiniões que não as da nossa bolha, né? Tu pode passar para mim também. Tá. O que eu pensei em falar mais especificamente? O que vai puxar na verdade, sim, quando eu sentei para fazer a apresentação, eu cheguei à conclusão que o trend que mais está puxando a gente lá agora é o trend de microserviços. Ele é um pouquinho problemático porque tem toda a discussão se faz microserviço, não faz microserviço, não sei o quê, e lendo ela eu cheguei à conclusão que eu não poderia dizer, tipo, a gente está fazendo microserviços. Porque a granularidade e o número de serviços que a gente tem lá no desenvolvimento, ele não é a que se comumente fala de microserviços. Mas os problemas que microserviços tentam atacar, bom, esse é um problema que a gente ataca no dia a dia. Problema de modularidade, problema de como levar alguma coisa para a produção, problema de comunicação entre serviços, problema de integração de sistemas. Esses problemas, esses também são bem mais velhos do que o problema de microserviços agora, toda a questão que está tendo na comunidade. Mas microserviços está vindo com a nova cara desses problemas associados, né? E como é um problema que a gente tem já de anos, vai aparecer essa coisa nova, a gente está muito curioso. E a gente está adotando até algumas coisas que ficaram mais fortes com esse trend de microserviços, que no caso é o REST e a questão de segurança, que a gente fala sobre o Keycloak e o API Man. E isso acaba puxando outras coisas. Continuous Delivery, apesar de ser um trend independente de microserviços, a gente pode falar em Continuous Delivery sem falar em microserviços, mas ele está muito ligado com o nosso negócio, né? Se a gente parar para pensar, Continuous Delivery ganha muito mais força quando tu tem vários serviços pequenos, que eles têm que ter deployment automatizado, tu não tem escolha. Faz muito sentido dentro do trend de microserviços, mas fora dele também já faz, muito por conta do trend de desenvolvimento ágil. Então, fazendo vários deploys no mesmo dia da aplicação, você tem que ter um outro pensamento do que aquele de se você vai entregar a aplicação uma vez por ano. E daí, Continuous Delivery puxa outras coisas que não são tão novas e umas que são bem novas, como a containerização. Mas eu vou falar um pouquinho da nossa experiência sobre testes automatizados, que é uma coisa que a gente está trabalhando lá agora, para tentar criar uma cultura de testes automáticos, para montar a infraestrutura para esses testes que estão sendo escritos, e de suporte também, entender que estratégias de teste que vão nos trazer melhor resultado e como é que a gente vai fazer isso. O deploy automatizado é uma parte do Continuous Delivery. No Continuous Delivery, pelo que eu entendi, a gente tem sempre que ter a aplicação pronta para ser instalada. E, na verdade, a gente ganhou isso um pouco de bônus com o JBoss, eu vou falar um pouco mais sobre isso também, mas o deploy automatizado é uma coisa que está bem concreta. E a gente vai ganhar, o JBoss seria algo específico do Java, né? Mas a gente está olhando a containerização para poder escapar disso e começar a trabalhar um pouquinho mais em min stack, que é uma outra coisa que a gente está bastante curioso também, mas eu não vou falar tanto sobre ela. E no final eu queria fazer tipo um fechamento, porque na verdade enfim, a gente está num evento que é sobre free software, eu vou falar sobre open source, que é o irmão menor, né? Mas eu acho que combina muito, a gente acaba sendo puxado para fazer open source em toda a apresentação, em todo o desenvolvimento, muito porque as melhores ferramentas do Java são open source, mas tem um outro lado muito legal disso, que é a ação cidadã, né? Que é contribuir para liberdades que a gente julga positivas, que a gente tem benefícios dessas liberdades no nosso dia a dia. Pode passar para mim, por favor. Bom, quando eu estava montando a palestra para falar, eu não tinha me dado conta ainda, mas eu puxei esses pontos do wiki do Martin Fowler, que é muito bom, por sinal. E olhando para isso daqui, eu pensei, cara, é exatamente os problemas que a gente tem.
a gente trabalha muito com produtos ao invés de projetos. A gente não é outsourcing, a gente não está fazendo um projeto que a gente tem que entregar, garantir de tanto tempo e depois deu. Não, a gente está rodando software firme e forte lá durante 20, 30 anos. Então, a gente tem que se preocupar sobre os problemas que eles vão ter no futuro. A gente tem os donos do dado e os donos dos requisitos, eles são distribuídos, porque a gente serve a várias secretarias, né? Então, você tem fazenda, você tem saúde, você tem cultura, e cada um tem um conjunto de requisitos, um conjunto de percepções sobre como o sistema deveria funcionar, e a gente tem que fazer isso funcionar aqui no meio. E eles não são isolados, eles se conversam, né? Então, arrecadação e despesa, apesar deles terem cada um deles ter uma ideia de como uma coisa funcionar, a gente tem que fazer isso funcionar no meio, né? A gente tem que, vamos chutar assim, tem alguma coisa da saúde que envolve despesa, isso tem que parar para o pessoal do tesouro. Né? Então, mas a sacada que eu acho legal é que parece que o nosso negócio, o negócio da prefeitura, puxa essa coisa dos microserviços. E é um trend super atual. Então, eu fico, assim, pessoalmente, muito motivado de ver que a gente pode estar desenvolvendo esse tipo de trabalho lá dentro. E o último ponto ali eu acho também interessante, que é o ponto do projeto evolutivo, porque, enfim, como eu falei, a gente tá trabalhando com o produto. O produto, a gente sabe, os requisitos vão mudando ao longo do tempo e chega a um ponto que a gente tem que agir em cima dele para ele se adaptar aos novos requisitos. E, nesse sentido, a gente tem que trabalhar muito com um projeto evolucionário, porque a gente não pode deixar de servir os requisitos que eles estavam servindo já. A gente tem que flexibilizar ele para servir novos. E a gente tem que flexibilizar ele também para servir os futuros, né, os que vão vir ainda. Então, a mensagem que eu queria passar com esse slide só é que eu acho que esse trend casa muito com o que a gente faz lá na prefeitura. Eu acho que ele vai puxar várias coisas de tecnologia que estão acontecendo no mercado, que a gente vai estar muito a fim de puxar para dentro, que a gente já está puxando para dentro. E isso me deixa bastante motivado. E, de novo, né, se alguém quiser falar comigo depois sobre esse tipo de coisa, eu fico bastante feliz. Tu pode passar para mim, por favor? Eu sei que o REST é um pouquinho mais antigo que essa história de microserviços, mas o REST tem uma outra coisa parecida também, né? Como a gente serve vários senhores das secretarias e senhores que eu quero dizer clientes, é claro, né? A gente acaba tendo um desenvolvimento bastante descentralizado. Então, tem um cliente sendo atendido da forma X, outro cliente sendo atendido da forma Y, e eventualmente eles vão querer se integrar, né? Eles vão pensar, esse sistema, o urbanismo podia falar com a arrecadação, por causa do, sei lá, ITBI e IPTU. A metáfora da web, que é uma das coisas que se usa para ajudar a entender o REST, ela encaixa também nesse sentido. Ela é a mesma ideia do slide anterior, de que é essencial do negócio. E é mais uma daquelas coisas que a gente olhou e pensou, ok, esse é um dos problemas que a gente tem mesmo. A gente pode não estar trabalhando na mesma escala da web, mas os problemas que tem lá são versões maiores dos problemas que tem aqui. E, pô, a gente quer resolver esses problemas. Então, segurança. Segurança é um problema que a web está resolvendo aí ao longo dos muitos anos e tem soluções muito boas, tanto que a gente bota nosso dinheiro na web, né? E lá na prefeitura é a mesma coisa. A gente está resolvendo lá, mas progressivamente a gente vê soluções melhores. E a gente tenta puxar elas lá para dentro. Eu coloquei alguns problemas que a gente especificamente tenta atacar com o REST. E o primeiro é evitar a integração de banco. E eu poderia colocar também evitar acoplamento da GUI com o banco. Porque são soluções que emperram a gente muito. E aí a ideia que o REST vem servir para a gente, eu acho que o próximo slide sobre isso é colocar um contrato, colocar uma separação ali para que fique mais fácil de trabalhar, para que fique flexível, que a gente possa criar barreiras intermediárias, a gente arruma a implementação e essas barreiras serem as interfaces, né? E fazer um negócio racional, fazer um negócio sano para a gente, né? A gente oferecer serviços, poder modificar eles de maneira mais organizada, de maneira comunicada, conseguir deprecar algum deles e assim ir evoluindo a nossa arquitetura enterprise lá dentro.
Eu coloquei portabilidade porque, bom, agora eu estou tentando acompanhar meu tempo aqui com o celular, mas estou falhando um pouco. Mas uma maneira de acessar o serviço já não é suficiente, a gente precisa de mais de uma. A gente pode, sei lá, querer a web quando a gente está em casa, mobile quando a gente está apresentando para as pessoas aqui, desktop quando é alguma coisa mais de trabalho. Então é um trend real. E falando em mobile, é um trend que a prefeitura vai necessitar, já necessita bastante, né? E é uma coisa que a gente está olhando lá. Eu não vou falar, mas a gente está bastante curioso, a gente está fazendo uns estudos internos sobre o Ionic. Mas eu não me senti muito seguro de falar sobre ele, mas eu achava legal compartilhar esse tipo de informação com vocês. E um pouco sobre a flexibilidade a gente já tinha falado, que é exatamente isso, tipo, ajudar a gente a progredir, a colocar os serviços mais recentes numa base mais nova, uma base mais flexível, uma base que a gente consegue trabalhar melhor. Pode passar para mim, por favor? Então, dando sequência a isso, o REST caiu como uma luva para a gente, porque esses problemas eram problemas que a gente tinha mesmo. É um pouco repetitivo, assim, mas eu acho que a ideia é muito legal. A gente consegue trabalhar, eu não sei, teve um caso agora há pouco, faz alguns meses, que era a gente precisava oferecer os dados de uma aplicação para outra aplicação. E a primeira resposta que veio, integração de banco. A gente, não, integração de banco é uma coisa que vai dar muito trabalho para a gente depois, quando a gente quiser mudar isso um pouco, deixar isso mais flexível. Quem sabe a gente não oferece um serviço, porque daí a gente não fica preso no esquema do banco, a gente não tem o efeito colateral de uma aplicação interpreta os dados de um jeito, outra aplicação do outro, e aí a gente tem que resolver isso de uma maneira complexa. E se a gente quiser trabalhar na implementação sem alterar a interface, a gente consegue. Se a gente quiser alterar a interface de maneira responsável, avisando os clientes da interface, a gente também consegue. Então, isso é uma das coisas que... Isso seria só SOA, né? Só colocar um serviço no meio. Mas se a gente obedecer as restrições que traz do REST, a gente ganha outras coisas. A gente ganha uma espécie de portabilidade distinta. Porque daí a gente coloca esse serviço lá que resolveu nesse caso. Como ele está associado a uma entidade de negócio, a gente está fazendo algo que não é específico do uso que a gente está querendo dar agora, mas algo mais geral, algo que porque daqui a pouco outro cliente tem a mesma necessidade de usar um serviço parecido e a gente pode usar, porque a gente já trabalhou nele, a gente já tem uma interface definida para isso. E se a interface não atender, a gente pode tentar expandir ela de alguma maneira. Então, fica mais fácil a gente tentar trabalhar com elas para fazer o projeto evolucionário. Pode passar, por favor. Outra coisa que está associada com o REST e com serviços que a gente está olhando bastante é a questão de segurança. A gente tem uma solução de segurança, mas ela não fala os padrões mais novos. Então, a gente está estudando e fazendo provas de conceito com esses dois caras, o Keycloak e o API Man. O Keycloak ele é uma ferramenta de SSO. E para nós, quando a gente já é cliente do Google nas nossas casas faz tempo, de poder logar em todos os serviços do Google com o mesmo sign-on. E a gente está estudando uma ferramenta para ter o mesmo efeito na ProSempa. E, de novo, assim, faz bastante sentido. Então, se você é servidor da saúde, você poderia ter acesso a todos os serviços da saúde usando o mesmo sign-on. Só que a ProSempa tem o outro lado, que foi uma coisa que a gente discutiu bastante faz alguns meses também, que o Keycloak ele é bom para o usuário final, para o usuário pessoa, né? Para o usuário, outra aplicação, então, sei lá, outras entidades do serviço público, o governo do estado, o governo federal, ou outras entidades privadas. A gente tem um caso lá que a gente quer oferecer uma API para outros hospitais. Nesse caso, a gente pensou em autenticar as aplicações com o API Man. E o API Man daí é uma ferramenta de gestão de APIs. A gente consegue controlar quem tem acesso àquela API. Se é aquela pessoa mesmo, a gente consegue autenticar a aplicação lá. A gente consegue revogar o acesso daquela aplicação. A gente consegue controlar
o quanto ela está usando o serviço. Então, essas duas coisas, eu acho legal como a coisa vai se encadeando, né? A gente começou vendo que esse negócio que o pessoal está falando na internet de microserviços era muito parecido com os problemas que a gente tinha, e várias coisas que a gente começou a ler associadas a isso começaram a resolver problemas que a gente tá encarando lá, que a gente quer resolver lá, que a gente quer botar trabalho atrás. Então, a gente acabou descobrindo essas duas ferramentas e agora a gente está... O Keycloak, a gente está bem avançado em testes lá. Ele é da JBoss, é o Bill Burke. O Bill Burke é um funcionário da JBoss que ele trabalhou muito nos clientes REST, como REST Easy. E eu vi bastante código dele no Keycloak também. Eu tenho um pouco de contato com outro cara do Keycloak, que é o Stian Torgensen. Quando a gente tem dúvidas ou não sabe o que está acontecendo, a gente vai lá na lista, perguntar para ele responde bastante prontamente. É bem legal ter uma interação com ele. Mas o ponto era que a gente está testando bastante com ele, a gente está bastante empolgado com ele. O API Man, a gente não teve tanta experiência ainda, mas a gente já tem casos que a gente poderia usar ele lá, que estão reservadinhos assim para quando a gente tiver um pouquinho mais preparados, quando a gente tiver um trabalho um pouquinho mais consolidado. Mas a gente tem nesse sentido. Pode passar, por favor. Então, isso desvia um pouco da minha ideia que eu tinha colocado para vocês. Uma ramificação, assim, né? Mas a gente acabou... A gente fazia as coisas de um jeito e a gente passou a fazer de outro. A gente desenvolve bastante Java, por exemplo. Então, a gente tem coisas em struts, e daí JSF. A gente tem coisas em Gwit. Mas é um trend que a gente se deu conta ao longo dos anos que vai mudar. Na verdade, eu acho que já mudou, né? E a gente está tentando surfar essa onda também. O Gwit, por exemplo, eu tenho alguma experiência com ele. Ele procura abstrair o JavaScript. Ele procura colocar uma camada Java para que você não precise trabalhar com aquela linguagem mal projetada que é o JavaScript. E não só mal projetada, como mal implementada nos diversos browsers, né? E isso é um pouco relativo hoje, porque os browsers já implementam ela muito melhor, o JavaScript ele é bem mais padronizado, e o browser é muito mais poderoso. Os browsers que a gente tem hoje eles fazem muitas coisas que a gente nem sonhava que eles iam fazer há anos. Então, tanto que os trends de projetos de aplicação de desktop estão se inspirando nos browsers. Então, o WPF, o que é o XML WPF se não o HTML para desktop? Eu não sei se é bem preciso, mas eu sei que eu cheguei a ler alguma coisa que a Microsoft estava investindo algo mais nessa linguagem de markup mesmo para o desktop. E daí as pessoas que tinham muito tempo investido em treinamento da Microsoft estavam um pouco decepcionadas. Todo aquele treinamento ia se resumir agora a um treinamento em tecnologias web que são amplamente difundidos. Mas, voltando um pouco ao ponto, como o browser é tão poderoso e tão padronizado, parou de fazer sentido usar uma coisa como Gwit. E outro trend é que a gente está bastante mal acostumado num bom sentido. A gente quer que as aplicações web sejam responsivas, que elas sejam super usáveis, que se eu errei alguma coisinha, elas me digam logo. A gente vê um refresh de aplicação, na mesma aplicação, assim, na mesma página, a gente fica bastante desagradado com isso. E isso, na minha opinião, é o problema que o JSF traz para a gente. O JSF tem é claro, ele é uma evolução sobre o JSP e ele começou a trabalhar um pouco mais nesse negócio de conseguir desenvolver apps responsivas, mas a gente considera o Angular uma solução mais completa nesse sentido. Então, tem esse casamento desses dois trends, né? O primeiro que é o browser ficou muito padrão e poderoso, e o segundo é as pessoas começaram a exigir cada vez mais que as aplicações web sejam muito boas, muito responsivas, muito fáceis de usar. E chegou num ponto que, bom, vamos usar o próprio browser, porque o browser é a solução para isso. Isso casa um pouco com o que a gente está falando sobre microserviços e REST,
porque a gente oferece um binário JavaScript e ele acessa os endpoints da API REST. E daí, se tu quiser acessar esses endpoints através de uma aplicação mobile, ou se quiser desenvolver uma aplicação desktop que acesse os mesmos endpoints, ou se quiser usar isso como fonte de dados, ou como fonte, ou como para plugar uma outra aplicação server-side, tu consegue. É algo bastante não só modular, mas tipo composable. Tu consegue compor outros serviços mais complexos a partir de serviços simples. E não precisa ser um serviço final, não precisa ser uma aplicação, pode ser um serviço intermediário para alguma outra coisa. Mas eu acho que sobre Angular é mais ou menos isso que eu te ia falar. A gente tem alguns esforços de desenvolvimento já bastante avançados com Angular. A gente está gostando bastante do que a gente está vendo, até porque o Keycloak, por exemplo, ele é desenvolvido alguma console em Angular, então a gente consegue ler o código deles e ver bastante coisa que eles estão fazendo e adaptar para a nossa realidade. Nesse sentido, eu acho que está sendo bem legal o trabalho. E está ficando muito bonito também, eu acho muito legal de ver. Tu pode passar bem, por favor? Tá. Como eu disse, o Angular era um bracinho da apresentação meio para fora. Agora eu vou entrar um pouquinho mais nas coisas, mais da nossa, como é que eu posso colocar? Do nosso ciclo de desenvolvimento propriamente. Aqui a gente está falando sobre algumas tecnologias que vão levar a umas melhoras mais perceptíveis para os clientes. São menos técnicas no sentido. São técnicas, são coisas que a gente tem que estudar, que a gente tem que aplicar, mas são coisas que é um pouquinho mais fácil de colocar em termos leigos. Agora a gente vai entrar sobre que sistemas que a gente tem lá que nos ajuda a desenvolver e que a gente está colocando. E a gente entrou de cabeça na onda do Git, do GitLab. Bom, eu sou suspeito por falar, eu adoro o Git. Se eu tivesse que usar o SVN, eu ia usar o Git e daí mandar para o SVN. Mas eu acho que o Git se tornou uma coisa que não tem como escapar. Muitas ferramentas novas que só conseguem fazer o que elas fazem hoje por causa do Git estão aparecendo. Então, o GitHub, o GitLab são exemplo delas, o Gerrit é um outro exemplo. E, por outro lado, as ferramentas antigas, que a gente já confiava muito, elas estão se apressando muito em suportar o Git. O Eclipse, o Jenkins. Deixa eu ver se aparece mais algum exemplo na minha cabeça aqui. E os projetos que a gente está acompanhando também estão em grande parte em Git, então, mesmo que a gente não quisesse, a gente teria que fazer muito esforço para não usar Git. Não é possível, não é factível. Só que as ferramentas deles são muito boas, e uma delas que a gente está usando já bastante forte no desenvolvimento é o GitLab. O GitLab foi bem legal para a gente, porque ele desburocratizou bastante. Então, agora a gente oferece para todo desenvolvimento repositórios conforme eles bem querem. Eu queria testar um negocinho aqui, eu queria um repositório. Vai lá e cria. Não tem nem que passar perguntando para a gente. Assim. Eu queria uma ferramenta para fazer revisão de código. Aí a gente pode usar o que eles chamam de GitLab. Eu ainda estou meio em dúvida, mas tem um fluxo de desenvolvimento, que é o GitLab Flow, ou GitHub Flow, que tu faz o fork do repositório, tu desenvolve e tu faz o pull request. Aí o responsável pelo repositório pode ir lá e revisar o teu trabalho antes de aceitar e integrar ele no baseline. Então, e ele pode fazer comentários dizendo, altera esse teu pull request de forma X para fazer desse outro jeito. E esse é um fluxo que só é possível por causa do Git. No SVN daria bastante mais trabalho e seria, acho que, bastante mais lento também. Acho que tem um review board, mas eu não sei se ele faz pré-commit. E ele não é uma ferramenta tão polida quanto o GitLab é. O GitLab também tem vantagem de ter o acesso web para troubleshooting, então às vezes lá na ProSemp, no primeiro andar fica o desenvolvimento e no térreo fica o pessoal da operação, o pessoal que fica nos servidores, né? Então às vezes tem algum stack trace no servidor lá que eu não preciso subir, olhar, fazer checkload no repositório para ver o que está acontecendo. Eu tenho uma interface web lá que eu só consulto para ver em que linha que aconteceu, digamos, uma null pointer ou que linha que uma exceção foi jogada, e daí eu já tenho uma ideia melhor do que está acontecendo lá. Às vezes pode até ser que
o JBoss tinha um bug engraçado que o parser XML dele não suportava... Tinha uma tag XML que tu tinha que preencher. Que mesmo, ela não era obrigatória na especificação, mas se tu não colocasse, dava no pointer. Aí, como o código do JBoss é aberto, e a gente tem ele lá também clonado, porque a gente está sempre debugando, já virou um negócio assim que eu olho lá e vejo, se é nessa linha aqui é porque tu esqueceu de preencher esse negócio de XML. Não era para ser, mas é como está sendo. Outra coisa legal do GitLab é que ele passa a ser base para continuous delivery. No nosso caso, a gente põe o Jenkins para ficar polando ele a cada 5 minutos e ele pode ficar monitorando vários branches. Então, uma coisa que ficou bastante comum lá é você tem um cara que está trabalhando no desenvolvimento e isso daí vai ser instalado em um computador lá visível para os clientes e visível para os stakeholders. E depois disso, quando a gente consegue o OK dos stakeholders, a gente move isso para um branch de produção. E daí o Jenkins entra e trabalha no deploy dessa aplicação em produção. Assim, push button, sabe? É só fazer isso que, a menos que tenha algum problema, de fato, vai estar em produção. Tu pode passar para mim? Meio que exatamente isso sobre o que eu estava falando agora no slide anterior, foi uma transição boa. Porque a gente, como eu estava falando, a gente está bastante focado nessa coisa de microservices. A gente está embasbacado com quanto isso fecha com os nossos requisitos. E faz tempo que a gente também trabalha com ágil, tentar entender as coisas nos conceitos do Scrum, do XP, do Kanban, tentar entender as dificuldades do nosso processo de desenvolvimento nesses termos e tentar bolar soluções também nos termos dessas metodologias. E Continuous Delivery é bem legal nesse sentido, porque ela acaba puxando, ela faz a gente pensar até o nosso fluxo de código como um pipeline, né? Como se fosse um Kanban, assim. Então, acho que semana passada eu estava falando com uma colega e ela está falando um pouco sobre o pipeline de desenvolvimento, mas também o pipeline de testes. E eles tinham overlap, assim, quase de 1 para 1. Então, e aí a gente começa a discutir sobre a definition of done do time. Em discutindo sobre a definition of done do time, passa a ser uma política, é claro, mas a gente vai procurar alguma maneira de enforçar essa política com um mecanismo que a gente tem nas ferramentas. Então, o jeito que a gente está pensando, discutindo e fazendo ágil lá, ele acaba casando muito com esse trend de continuous delivery. E casa com todo o resto que a gente está olhando também, né? Casa com microservices, casa com REST, é bem coesa a coisa, assim. E o outro lado disso é que, como a gente tem bastante desenvolvimento em Java, o tooling já é muito pronto para fazer push button deploy. Então, a gente trabalha muito com o JBoss, e o JBoss tem um plugin no Maven que ele faz o push button deploy. Então, deu Maven JBoss AS deploy, ou Maven Wildfly deploy, está deployado em produção. Tu pode fazer também? Mas, apesar de ter esse negócio do push button deploy, a gente tem que ter responsabilidade, né? A gente tem que pensar, a gente tem que ter alguma confiança do que a gente está fazendo antes de colocar lá. E, bom, se a gente não tem essa confiança, a gente tem que trabalhar nisso. E uma das maneiras que a gente está pensando, que a gente está, de fato, já trabalhando é com automatização de testes. Em um ciclo de 1 semana ou 2, não é factível você pensar que... Até ainda não é a força G apropriada ainda. Mas a nossa ideia é começar a progressivamente diminuir o tempo de ciclo, né, de uma feature. Mas a gente precisa automatizar testes para conseguir fazer as coisas a cada semana ou a cada 2 semanas. E nisso a gente está começando a fazer as ferramentas que o próprio ambiente Java já traz. Então, a gente já usava o Hudson, a gente passou a usar o Jenkins. A gente está com um esforço bastante forte de Selenium para testes de sistema. Teste de aceitação, talvez, depende se o cliente ficar de acordo com o Selenium, com o aceite ser dado através do Selenium. O Arquillian para fazer deploy da aplicação em teste para a gente de fato testar ela. Enfim, ele é uma ferramenta que nos ajuda a colocar a aplicação. Pelo que eu entendi também, eu tenho minhas falhas com Arquillian, minhas falhas de aprendizado com Arquillian.
que ela nos ajuda a colocar em produção o sistema sob teste e para testar ele dentro do application server. E, bom, o teste unitário, a gente tem o Jasmine agora, que ele casa com o Angular muito bem também, então a gente já começou a usar ele bastante. E o JUnit e o Mockito, que são bastante básicos assim, no Java. A coisa legal é que as ferramentas muito boas são open source, não só são open source, como são o padrão de fato. Assim, eu tenho certeza que eu não estou falando nenhuma novidade para vocês falando sobre essas ferramentas. Então, a gente está bastante confiante nesse esforço. Pode mostrar para mim? Então, só puxando sobre o que eu estava falando, hoje a gente tem um deploy automático baseado basicamente no plugin do JBoss, com o Maven, com o Jenkins. Então, um desenvolvedor fez push para um determinado branch do Git, o Jenkins está pulando aquele branch, viu que tem novidade lá, ele vai compilar, vai rodar os testes e vai mandar para o JBoss através do plugin do Maven. Esse deploy normalmente funciona. Quando não funciona, a gente entra e tenta descobrir o que aconteceu. Normalmente é alguma mudança de configuração que se tornou a ser necessário, sei lá, passou a usar um banco novo, tem que ser alguma coisa desse calibre, assim. O feature em si não deveria, pelo menos, afetar o pipeline de deploy. Mas a gente está bastante curioso com o Docker, porque a gente na verdade isso é um trend que a gente não vai conseguir recusar, a gente não vai conseguir ficar alheio ao trend de containerização. Ele tem um efeito colateral bom, que a gente passa a ter uma solução também para JavaScript, e como a gente está um pouco curioso sobre a stack min, a gente vai poder seguir fazendo push button deploy com uma stack min, que hoje no JBoss a gente tem que se desdobrar um pouquinho para fazer. E o negócio do server imutável a gente nos atrai bastante também, até para organizar um pouco mais o jeito que a gente trabalha, não acabar com essa ideia de que é só entrar no servidor, reconfigurar alguma coisa e era isso. Não, agora a gente tem uma imagem, essa imagem faz deploy, se ela não faz deploy tem algum problema na imagem. A gente vai lá, arruma na imagem e ela não é para ter problema. A gente passa a desenvolver não só o software, a gente passa a desenvolver a imagem de produção que o software vai rodar também. A gente ainda está lendo e está bastante curioso sobre isso, mas a gente acha que vai impactar muito positivamente para nós lá, no sentido de não só a gente conseguir fazer o deploy mais rápido, mas a gente imagina que vai flexibilizar muito mais a infra que a gente tem também na ProSem, que a gente vai conseguir gerenciar esses recursos de maneira mais efetiva e conseguir utilizar eles de uma maneira com um ciclo menor. Nesse sentido, assim, eu estou bastante confiante de que vai melhorar bastante para a gente. Pode mostrar aí. Então, eu falei sobre um monte de coisas assim, que a gente está acompanhando, que a gente está curioso, que a gente está fazendo, que já está resolvendo problemas também. E a parte que é legal é que tudo é open source. Eu pessoalmente, eu gosto muito de plugar o debugger quando está acontecendo um problema. E eu não consigo nem conceber se não tivesse o fonte para trabalhar a aplicação. Então, direto a gente está lendo o código das aplicações para ver o que está acontecendo de verdade, para ver se tem algum mismatch entre a documentação e o código. Até para aprender também, né? A gente olhou muito o código do Keycloak para aprender coisas sobre o Angular, que é bastante inusitado, assim. Tem um outro lado legal que ele é muito fácil de testar e adotar. As ferramentas já são muito boas, só que para a gente conseguir colocar a mão na ferramenta, ela está disponível na internet. Então a gente pode, o que eu falo para vocês, a gente está acompanhando, a gente está lendo sobre ela, não sei o que, não, a gente já está com ela instalada nas nossas máquinas também. O Docker está instalado na minha máquina lá, meu JBoss está dentro do Docker. Eu estou só esperando convencer as outras pessoas de que a gente tem que usar isso daí. E assim, eu tenho certeza que se fosse uma ferramenta paga, ia ser bem mais difícil de conseguir esse tipo de acesso. Custo também, né? Bom, hoje eu dei para vocês vários exemplos de coisas que são padrão do Java, que está
a gente está respirando Java aqui. Se a gente acessa algum software Java, a gente pode ter certeza que elas estão lá embaixo. Elas estão sustentando a nossa sociedade, nosso dia a dia. E, enfim, não tem nenhum argumento a priori sobre a qualidade de algo open source ou de free software. E o custo é um argumento a favor a priori, porque, enfim, se tem acesso à fonte. E um outro lado é a venda do Lakin, né? Como é que eu posso colocar isso? Por ser open source, a gente tem uma garantia um pouco maior de que a gente poderia migrar para um outro vendor. O caso mais simples seria de suporte, né? Se um vendor de suporte não está agradando a gente move para outro vendor porque o negócio open source não é daquele vendor. Esse é um caso bastante simples. Casos de data lock-in são um pouquinho mais perceptíveis. Então, se quiser sair de um banco de dados para outro, teria um esforço de engenharia mais forte. Não está no slide, mas as duas coisas que eu acho que eu coloquei no começo, assim, é que eu acho sim que é uma ação cidadã que a gente desenvolve em dois sentidos. Um deles de bom uso do dinheiro público, porque a gente está usando ferramentas ótimas sem onerar sem onerar ninguém, sem ter que pagar por elas. E o outro ponto é a gente está, de alguma maneira, a gente se sente inserido nessa coisa das liberdades do software livre. Como eu disse, a gente frequentemente olha o código daquilo lá para poder estudar, que é uma das liberdades do free software, né? Então, nesse sentido, a gente acha que o que a gente acaba fazendo lá é uma coisa bastante legal. O que eu tinha para falar é isso, então eu posso abrir para perguntas, comentários, sugestões agora. Claro, claro. A pergunta dele é sobre o vendor lock-in. Por exemplo, se eu tenho um produto que é do vendor X, vamos dizer, da Microsoft. Se eu não estou satisfeito com... E vamos pegar um serviço, que é o suporte que a Microsoft me presta. Eu tenho uma dúvida, eu ligo para a Microsoft. Se eu não estou satisfeito com o serviço de suporte da Microsoft, eu não tenho outro vendor para correr. Eu não posso procurar a JBoss para me atender. Porque eles dizem, não, você tem um produto da Microsoft, quem tem que dar suporte para você é a Microsoft. Em contrapartida, se eu tenho, digamos, um servidor Linux, eu tenho diversos vendors que estão plenamente dispostos a dar suporte a ele. Se eu não estiver satisfeito com um deles, eu posso ir para o outro. Mais alguém? Não precisa ser perguntas, pode ser comentários também. As perguntas são bem-vindas. Uhum. Uhum. Isso é muito legal de ouvir. Tu trabalha onde, que é uma pergunta? Legal. A gente, por enquanto, se sente confortável com o Docker só de usar nas nossas máquinas, até para compartilhar a configuração. Então, por exemplo, tem muitas configurações no JBoss que tem que fazer no XML, dos módulos e tudo mais. E acaba sendo muito mais cômodo, ao invés de de mandar o targz do JBoss com um wiki explicando como fazer funcionar, colocar uma imagem Docker em algum lugar e aquela pessoa passa a usar. O nosso conforto com o Docker, por enquanto, é esse. Na verdade, eu ainda não pesquisei exatamente sobre esse uso em produção, mas é uma preocupação real o fato de não ter um case de sucesso de carga. Eu consigo
plenamente entender isso. Mas eu acho que tu concorda comigo que o benefício que ele vai oferecer é... Sim, eu vi muita gente, eu vi alguns comentários um pouco irônicos, assim, dizendo que dá para fazer a mesma coisa com Vagrant de algum jeito. Mas eu não fui muito atrás disso ainda. Por favor. Tu pode só esperar a moça com o microfone, e daí fica gravado. Por favor, é claro. No caso, eu já uso o Docker para teste de integração. Tá? Então, eu subo o teste unitário, eu trabalho com Python, e eu subo um container Docker com Nginx e faço a integração de volta. Boto a porta IP do Docker e porta IP do meu server, que eu subo um live server. E faço o teste de integração. Perfeito. Principalmente que eu removo o container e, na hora que eu subo um próximo teste, o container vai ser removido, vai ser criado outro, então já limpa todo o lixo, log, arquivos, lock, tudo. Tá? E tenho usado também CoreOS para fazer teste de carga. Mas em relação ao medo de usar a questão de desempenho, tá? É bom frisar que o container nada mais é do que um LXC. Então, se você vai subir uma unit se estender, tá? Você pode definir limites, você pode alterar os limites no ctl.conf ou na própria unit. Então, é praticamente uma aplicação bare metal. Então, a diferença, se for rodar um Vagrant, você vai estar dentro da máquina virtual. Se for rodar bare metal, você está rodando o Linux na máquina, e subir os teus containers ali dentro, você vai ter praticamente o mesmo desempenho de ter o aplicativo rodando, com pouquíssimo overhead em cima. Mas as definições de limites de aplicação, max open files, open sockets, limites de memória, você pode startar tanto pelo container ou definir nas tuas units do string. Bem legal de ouvir isso. Eu ia perguntar como é que tu gera as imagens. Eu vi um cartaz de 5 minutos, então acho que uma hora a gente vai ser chutado daqui, mas a gente pode continuar conversando. As imagens, praticamente, eu estendo de algum container já existente, por exemplo, um CentOS 7. Tá? O deploy de aplicação a gente faz com um pacote RPM. Então, eu gero um Nginx configurado, pré-customizado para mim, faço a geração dos pacotes via spec e gero a minha imagem. Baseado no CentOS, adiciono um repositório da rede local, dou um install pacote que eu quero, versão que eu quero, subo o container com meus arquivos de teste, as configurações de teste. Eu monto um volume, apontando, por exemplo, o diretório onde eu teste da aplicação final, e os diretórios onde tem as configurações minhas locais, do meu ambiente de teste, da minha pasta de desenvolvimento, dentro do meu Gitwork. Mas é um script que tu próprio programou? Subo o unit test em Python mesmo. Eu mando um comando, tá. spawn um comando externo, mandando subir um container. Espero ele responder e começo o teste unitário, integração. Legal, bom saber. Obrigado. Mais alguém? Algum comentário? Tá. Eu vou ficar por aqui agora, pela volta do negócio. Então, eu particularmente gostaria de conversar com vocês que já usaram Docker. Então, se tiverem mais comentários, perguntas, é só vir falar comigo. Beleza? Obrigado.